Fala pessoal, como é que vocês estão? Imagino que estejam todos bem. E tô olhando aqui meu janelão. Eu tenho um janelão enorme aqui na minha casa, várias janelas que formam um janelão enorme. E vocês sempre pedem pra ver e eu acabo não dividindo com vocês. Porque eu gosto de manter o mistério, acho que fica legal, interessante. E eu nunca mostrei. Então, trabalhem a imaginação. Acho que é um ponto importante da vida, trabalhar a imaginação. Cheguei hoje de Blumenau. Fui para Santa Catarina umas 3 semanas atrás, que minha avó estava bem doente. E ela já estava com Alzheimer, já estava com alguns problemas renais e tal. Então ela foi para o hospital, a gente já sabia que dificilmente ela ia sair de lá. E a gente foi lá se despedir, eu e minha mãe. E assim, foi tudo no tempo certo, sabe? No sentido de ela ficou um pouquinho no hospital, não o suficiente para sofrer muito, mas suficiente para todo mundo se despedir. Ela foi de uma maneira muito tranquila. Então foi uma maneira muito honesta e leve de dar a passagem. Aproveitei e já cortei o cabelo, né? Espero que vocês tenham achado bom. E mais que isso, também foi meu aniversário de 30 anos e fiquei muito reflexivo, porque muitas fichas caíram. 30 anos a gente sempre acha que não dá nada, mas dá muita coisa. Pelo menos pra mim deu. Mas também não sei se eu sou um parâmetro pra alguma coisa. E eu fiquei pensando na minha idade e conversando com as minhas plantas, porque eu já tô com essa fase de conversar com plantas. Cara, eu converso com as suculentas, espada de São Jorge, tem uns bambus no banheiro. Eu converso com essas plantas como se fossem meus amigos reais. Assim, eu falo, meu, vamos pegar um sol. Eu converso assim, eu tenho essa profundidade com as plantas. Essa daqui é do filme O Profissional, que eu tenho até tatuagem aqui. E esqueci o nome. Comigo ninguém pode, lembrei. Mas eu não dei nome ainda para as plantas, mas isso pode acontecer com uma certa frequência. Tô gostando mais de plantas do que de pessoas, isso não é uma dúvida na minha cabeça, mas ainda gosto de vocês, então tá tudo bem. Mandei uma mensagem para você essa semana no YouTube, ali na aba comunidade, falando, cara, tô cansado, tô confuso, não aguento mais falar os mesmos temas, tô passando por uma confusão mental. Amo fazer o vídeo e estar com vocês, mas tô cansado, não tá dando as visualizações que eu queria, não tô me sentindo realizado, tô sentindo os temas repetitivos na minha cabeça. E eu sempre falei que o meu sonho da minha vida era poder gravar os vídeos sem um título apelativo e as pessoas verem, entende? E conversar e falar como eu tô fazendo agora. E dentro do meu coração já fica assim, Fred, qual vai ser o título desse vídeo? E aí eu respondo pra ela, eu não quero o título, eu quero que seja só uma conversa, não dá pra ligar a câmera, falar e senta aí, vamos conversar sobre as coisas? E aí fiquei pensando nessas coisas da idade, das confusões, conversei com vocês e resolvi ligar a câmera pra falar hoje algumas coisas e conversar. Mas também não escolhi um tema, só quero sentar e conversar, deixa ligado aí, fica me ouvindo e espero que seja um momento divertido para a gente conversar. Fiquei lembrando da minha adolescência, eu nunca fui uma pessoa muito de festa, né? Eu nunca entendi festa, nunca entendi para que serve festas. E na época, isso há 12 anos atrás, quando tinha 18, daqui a pouco 15 anos atrás, daqui a pouco 20 anos atrás, caramba, o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas dizem que a fase dos 30 aos 40 é uma fase muito boa, então já tô com boa expectativa. Como eu falei, cortei o cabelo até pra entrar mais limpo. Assim, eu tava me sentindo um pouco sujo, porque barba pra mim é uma coisa que eu gosto, acho bonito esteticamente, mas começa a grudar pedaço de pão, aí começa a nascer um fio de barba branco que eu tenho que tirar com a pinça, daí eu escovo o dente, fica uma pasta de dente, esqueci de tirar. Dá um trabalho que eu não sei se eu quero ter mais pra minha vida, entende? Ter uma barba é como ter uma empresa, assim, sabe? Você tem que administrar os seus pequenos funcionários e você tem que cuidar deles, assim, é uma coisa que se torna muito cansativa pra mim. E aí eu nunca fui muito de festa. Sempre fiquei pensando sobre festas, tal, não sei o quê, e eu não entendia porque eu não gostava. E por que eu não gostava? Porque eu achava o lugar barulhento, eu não entendia muitas pessoas, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, na verdade, desde os meus 18, 19 anos. Eu saía, mas eu ia meio tentando, eu achar o movimento é esse, né? Isso é ser adulto. É tipo você experimentar cerveja e café. No começo você não gosta, mas depois você vai aprendendo a gostar e você fala assim, tem um lugar no mundo, né? Tem gente que ainda não gosta. E nem sei se vale a pena. A gente tem que tentar aprender a gostar de uma coisa que a gente nem precisaria aprender também. O mundo é confuso nesses ensinamentos. Eu chegava na festa e...
aumentando o ar, que eu tô com frio. Quer dizer, isso também é uma dúvida, né? Eu nunca sei se é aumentar o ar ou se é diminuir o ar. Eu falo aumentar o ar porque assim, tá no 20, aí vai para 22, 23. Mas talvez aumentar seja deixar mais frio, aumentar o quão frio está. Então eu sempre me confundi um pouco com isso. Várias vezes em alguns lugares eu falava, aumenta o ar. Daí a pessoa baixava. E eu falava, não para baixar. Mas para deixar mais frio, aumentar. Eu falei, não, aumentar a temperatura, não aumentar o quão frio é. Eu sempre tive essa dúvida. Enfim, daí eu saía e eu lembro que tinha um lugar chamado Delay em Blumenau que a gente ia. E só que se eu já sou um pouco banana hoje, eu era mais banana com 18 anos. Era mais 18 anos eu já era magrinho, porque eu era gordinho na adolescência. Então eu chegava lá nos lugares e tipo ficava na fila, não sabia muito o que fazer. Eu lembro até hoje que eu emprestei 15 reais pra um cara e não me devolveu. E eu falei pra minha mãe, eu entreguei de coração os 15 reais. E o cara não me devolveu. E aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Então a festa tocava lá o tuti-tuti. E tinha muito assim, essas músicas tipo Cascade. Tocava, nossa, David Guetta tava começando a surgir assim na época. Caramba, David Guetta. Tá assim, 2009, Florida, essas coisas assim, na baladinha. E eu sempre era a pessoa que roubaram meu celular. Onde é o banheiro? Mas o som é sempre assim, não dá pra conversar. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E até entender que era eu que tava no lugar errado, né? Porque não era culpa das pessoas. As pessoas estavam lá se divertindo. Eu que não entendi o que tava acontecendo. Se eu me sinto deslocado, eu que saio do rolê. Mas eu demorei, insisti muito até entender que lá não era pra mim. E eu sempre fui uma pessoa que odiava pegar carona, nunca gostei de pegar carona, cara. Por quê? Porque eu gosto de voltar na hora que eu gosto de voltar. Então a gente ia pra uma festa e alguns amigos bebiam, dirigiam, eu não gostava disso, na época não tinha Uber, tinha táxi, mas era caro, às vezes a festa era pra lá, você ia com teus amigos. Cara, eu odiava de carona, assim, sabe? Muitas vezes eu pedia pra minha mãe me levar, mesmo que não fosse tão descolado, mas aí eu volto a hora que eu quero. Qual é o problema? O problema, essa mamadeira gigante aqui é uma garrafinha de água. O problema é que assim, às vezes o amigo queria ir na casa de uma menina, aí o cara queria ficar até 6 da manhã e eu tipo assim, 3 da manhã já tava chato pra mim, 2 da manhã. E era uma época que festa começava tarde. Né? Hoje o mundo tá mudando um pouco. Eu nem tô falando da questão da pandemia, mas o mundo tá mudando assim, já tá uma coisa mais sunset. Né? As festinhas já começam mais cedo, 6 da tarde, 8 da tarde, acabam 1 da manhã, 2, tem as que vão até 6 da manhã, mas naquela época era tudo, começava meia-noite, tem gente que chegava 2 da manhã na festa, eu falei, meu Deus, como é que fica acordado até esse horário? Eu não conseguia acordar. E às vezes eu ia de carona, eu dormia 10 da noite e acordava 1h30 porque ia pra festa. E eu sempre sentia a sensação de não devo ir, não devo ir. Eu falava pra minha mãe, pô, eu não sinto vontade de ir. Ela falava assim, segue tua intuição. Mas eu sempre ia contra a minha intuição. Aí chegava lá assim, dava uma briga, não gostava, voltava tarde, gastava mais do que deveria. E eu sempre fui meio influenciável com essas coisas. Então assim, a galera, vamos pegar umas bebidas. E eu nem queria beber, mas eu ajudava a pagar. Ai, cara, eu não sabia o que eu tava fazendo lá. E aí comecei a amadurecer e ver que isso não era um rolê. E aí eu comecei um pouquinho mais pra bar. Mas a questão toda é que eu sempre gostei de ficar em casa, sabe? Eu gosto de sair, mas eu gosto da hora de voltar. Eu adoro isso aqui. E hoje o meu dilema é o contrário. Tem que forçar a sair de casa. Porque eu gosto da minha casinha, eu gosto do meu canto. Olha aqui, que lugar gostoso, a vista. Imagina esse landscape, essa paisagem, olhando para os montes, sabe? Tudo verde. Talvez não seja assim, mas treina a sua imaginação. Tudo verde, sabe? Os pássaros voando em busca dos seus alimentos. Tudo lindo, tudo tão verdadeiro e verde. E aí eu cheguei nesse raciocínio porque eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida de 30 anos e das plantas, porque caiu essa ficha de estou falando mais com plantas do que com pessoas físicas, apesar de conversar bastante, assim, eu brinco, falando sério, eu brinco, mas eu converso bastante com as pessoas. Eu acho que às vezes eu vendo essa estética de mais solitário do que eu realmente sou. Também isso é um ponto para minha análise.
Acho que eu não sou tão solitário como eu acho que eu sou. Eu brinco porque é tipo na época emo, que a galera cultuava a solidão cara, emo era muito bom. Assim, emo, eu tenho uma prima minha, agora que tá com uns 18 anos, que ela tipo assim, meu, como é que não existe mais emo? Emo era uma época muito legal, eu gostava das músicas emo, My Chemical Romance, outras bandas também que eu não lembro, assim, Fresno aqui no Brasil, era legal. Acho que eu que era. Eu chorava, eu via, eu falava, meu, eu nunca vou amar a ninguém como eu amei aquela pessoa. E passa! Né? E isso que é muito bom. Então quando eu vejo alguém, às vezes, falando comigo, assim, perguntando, Fred, me dá um toque sobre isso e falo, passa, tudo passa, aguenta aí, vai dar certo. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Me sinto confortável de sair um pouco do posto de eu não vou usar essa palavra porque eu não gosto, deixa eu ver outra. Tô pensando em várias palavras na minha cabeça. Esse posto de quase um conselheiro, digamos assim. Eu não gosto disso, sabe? Eu gosto de falar sobre a vida, sabe? De conversar, de estar certo, de estar errado, de aprender, de ler, de descobrir. Eu acho que a minha vibe ela é muito mais, e eu tô descobrindo isso agora, exploratória da vida do que só estudiosa, entende? Eu não quero ser. Por isso que eu nunca fiz psicologia. Porque eu sempre achei que eu queria descobrir as coisas, explorar, ler, escrever, ouvir, ver o que eu sinto, escrever sobre o que eu sinto. Eu não queria algo é isso. Eu queria algo meio que. Mas essa pessoa sentiu isso, como ela se sente? Será que se eu ouvir ela eu consigo transcrever? E como eu me sinto? E como é o comparativo em sentir com ela? A coisa filosófica e empírica para mim sempre foi mais sedutora do que aquela coisa de Jung falou isso, Carl Rogers falou isso, é, Freud falou isso e Skinner falou tal coisa. Apesar de ler sobre, eu não gosto muito dessas regras. Eu gosto de uma coisa meio sentimento, mais do que mente só, sabe? Então tende a ser um pouco tudo empírico. E eu gosto dessa sensação de poder conversar e não ter que dar uma resposta, sabe? Ah, isso é tão gostoso, né? É tão. É que às vezes as pessoas não têm vontade de ver, né? Porque também você está falando sozinho, conversando sobre você mesmo. Mas sozinho não, porque eu imagino vocês sentados aí, né? Quando eu tô conversando, eu imagino cada quarto, né? Um quarto com abajur de canto e uns quadrinhos do Beatles, um outro quarto com papel de parede que nem faz muito sentido, mas tá lá e agora faz sentido, mas não pela imagem, mas porque ele já tá lá há muito tempo. Alguém que tá ouvindo na cama com fone de fio e meio enrolado, um fone preto, e eu já vou imaginando essas coisas, eu realmente imaginei isso que dá imaginação para escrever. Eu gosto dessa liberdade. Talvez seja um chamado para as origens, tudo isso. Talvez eu esteja entendendo o que está acontecendo. Ainda falta assentar. Existe uma diferença, sempre percebi isso, uma diferença muito grande entre sentir com o coração e sentir com o corpo. Não sei se meu exemplo vai ser bom, mas no sentido de às vezes na cabeça a gente tem a resposta, mas o corpo não entendeu, entende? Às vezes a gente sabe, eu tenho que fazer isso, só que o corpo ainda dói, o corpo ainda não sentiu, a parte mental entende, mas a parte corpórea, e nem tô querendo dizer emocional, mas a parte do corpo, às vezes assim, pô, eu sei que comer pizza todo dia me faz mal, mas eu ainda sinto vontade, não tá sendo algo orgânico dentro de mim, sabe? São coisas que às vezes a gente vai sentindo e o corpo vai virando orgânico. Eu uso esse exemplo, tava falando com a minha terapeuta, eu uso esse exemplo pra dormir. Eu não dormia muito cedo quando tinha 23, 24, 22, sei lá. Eu escrevia de madrugada, escritor, tal, legal. E eu comecei a dormir cedo e acordar cedo. E adoro hoje dormir cedo e acordar cedo. No meu ponto referencial de dormir cedo e acordar cedo, tem gente que fala, durmo 9 da noite e acordo 4 e meia da manhã. Não é pra esse tom, mas eu dormia 4 da manhã, 3 da manhã, ficava escrevendo e acordava 11 da manhã, 10 e meia, tal. Então, e aí mudei e comecei a dormir cedo, 11 da noite, meia-noite, meia-noite e meia, dormir alguma coisa nesse tom. E acordar 6 da manhã, acordar, como é que é?
7 da manhã, 6 da manhã é cedo. 8 da manhã, mais ou menos. Eu vou dormir meio que meia-noite, acordo às 8, 11, acordo às 7 e pouco, mais ou menos nesse tom. E adoro, adorei. Isso virou algo orgânico, não foi o que eu decidi. Eu quero acordar cedo, porque tem gente que a vida inteira tenta acordar cedo e é um inferno. Pra mim foi algo natural e que aconteceu. Então, entende como às vezes a tua cabeça sabe que você tem que acordar cedo, mas teu corpo não reage a tal ponto? A mesma coisa acontece comigo em outros pontos. No dormir, meu corpo assentou muito fácil. Meu corpo aceitou, é orgânico. Não foi uma coisa que eu tive que forçar. Eu comecei a dormir e aconteceu. É a mesma coisa com outras coisas. Às vezes a gente tem que assentar o que a gente já sabe na nossa cabeça, o corpo precisa entender. Para alguns demora mais em alguns aspectos, outros aspectos. Então, é isso. Eu acho que é tipo aquele clichê do fazer academia e o corpo pedir academia. Eu falo, não aconteceu ainda, mas eu acho que vai acontecer. Academia eu digo exercício, né? Não digo academia em si. Enfim, são boas sensações. Eu tenho muita história para contar. Agora pensando assim, de viagem, de perrengue, de muita coisa legal. Eu ia pedir um emoji para vocês comentarem, mas nem vou pedir. Sexta-feira, é, e tá tudo bem. Em casa, chuvinha em São Paulo, agora passou um pouquinho. Vou ver algum filme, vou fazer uma saladinha com frutas. Eu adoro salada com frutas, é uma das coisas que eu mais gosto. Sabe, uma saladinha com um pedacinho de maçã, com um pedacinho de manga. E tem um estrogonofe. Só que o estrogonofe não convida tanto com salada, né? E o que é o bom do estrogonofe? Um dos melhores prazeres do estrogonofe é quando você abre a despensa e tem uma batata palha. Aí você fala assim, caramba, tá completo, que momento de alegria genuíno, assim. E eu achei uma batata palha. Então por isso que eu acho que eu gravei esse vídeo com tanta alegria. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. E é isso. Não vou pedir nada demais. Só espero que tenham gostado. Beijo. E foi uma conversa longa entre nós.